Bom, gente, acho que mais do que isso tudo, agora é só contando o que você viveu, né? Então a Dani separou algumas fotos aí pra gente pra contar algumas dessas histórias. E aí, Legal. Dani, aí você vai incluindo essas experiências ou algumas curiosidades importantes, coisas que, enfim, você achar interessante adicionar. E aí, enfim, se surgiu alguma coisa, conceito e tal, eu vou te interrompendo, perguntando, mas Legal. aí a gente vai colocando no meio da conversa, pode ser? Acho que, Gabi, se você puder voltar lá na segunda foto, que a Na primeira foi segunda, a primeira aurora que você viu, né? E que foi essa aí, a essa primeira aí. aurora da Dani. E aí a segunda foto, Essa que foto é é essa na aí, né? Rússia. É numa cidade chamada Murmansk. No norte da Rússia, a cidade mais ao norte que um civil pode ir. Eu Nossa. morava na Estônia na época e meu visto ia vencer próximo do Natal. E eu não podia ficar mais em nenhum país da Europa porque eu já tinha esgotado o meu período lá. Então, eu ia encontrar meu marido. A Uhum. gente combinou de se encontrar na Romênia, não lembro nem porquê. E eu tinha que gastar tempo entre o Natal que ele ia passar com a família dele até o Ano Novo, quando a gente ia se encontrar e eu decidi ir para a Rússia. Uhum. Só que a Rússia e a Estônia, elas vivem conflitos históricos, né? E a Uhum. Rússia dominar é uma palavra que eles me ensinaram lá que é péssima. Uhum. Mas a Rússia teve uma relação muito ruim com a Estônia. Inclusive, eles fazem fronteira. Para um estoniano ir para a Rússia, eles precisam pedir um visto como se nós fôssemos ir para os Estados Unidos a cada visita. É uma relação Caramba. péssima, terrível. E aí, o meu professor orientador da época, por tudo isso que eles viveram, ele sempre dizia: não vai para a Rússia, os russos são maus. Ele dizia, eu disse, não, mas eu sou brasileira, né? E ele ficou todos os meses que eu tava lá dizendo: cuidado, cuidado com a Rússia, se cuida, a Rússia é perigosa, darará. E eu nem bola. Só que acho que à medida que eu fui viajando, eu peguei um ônibus para cruzar a fronteira, cruzei por Narva, fui para São Petersburgo, peguei um voo para Moscou e depois para Murmansk, que é essa cidade aí. Uhum. Eu acho que à medida que eu fui entrando na Rússia, o inconsciente daquilo que ele falava foi pegando em mim. E essa história de Murmansk é muito especial. Eu cheguei lá, o meu voo chegou atrasado. A hora que você quiser que ele passe as fotos, você vai falando, tá? Tá, não, mas pode manter nessa. Tá. Eu cheguei lá, o voo chegou atrasado na cidade. Era uma cidade bem estranha, bem diferente do que a gente está acostumado. Uhum. E eu ia ficar num hostel, muito bonito. As fotos, novo, Uhum. recém-reformado. E eu combinei com eles que uma pessoa ia me buscar de carro. Cheguei lá, tinha uma plaquinha com meu nome, um casal me buscou. E eu sabia que era uma cidade pequeniníssima. E a gente ficou mais de hora na estrada e eles discutindo em russo. Na época não tinha internet que eu podia traduzir, nada, não tinha absolutamente nada. E eu comecei a ficar nervosa. Eu acho que começou a entrar na minha cabeça a fala do que meu professor falava, né? E eu digo, o que tá acontecendo? Eu tô sendo sequestrada. Comecei a ficar preocupada na hora e pensar isso. Eles falando em russo, eu não entendia. E eles chegaram num lugar, sabe aquelas cenas de filme que tu tem um quarteirão todo estranho com os carros abandonados e umas lixeiras com resto de obra? Uhum. Eles pararam o carro lá e fizeram go out pra mim, saia fora. E eu olhei e disse, mas esse não é o lugar certo, eles vão me matar, vão me sequestrar, vão pegar minha mala, na cabeça, passar tudo. Né? E eu desci e dizia, não, não, não. E eles, aqui, diziam, não, não, não. E ficou nessa, e eu apavorada, vão me matar. E eu tô aqui, não consigo nem avisar pro meu marido que eu vou morrer, não consigo fazer nada. Até que eles me levaram pra uma portinhola e não tinha nada a ver com as fotos do lugar que eu via. E eu entrei lá e era o hostel. Eu disse, mas que coisa mais estranha. Depois eu fui descobrir que a entrada lá naquela cidade era sempre pelos fundos. E a parte da frente que existia e era bonita não era... Era o que você tinha visto. Era o que eu tinha visto. Entrei no hostel. Quando eu larguei as minhas malas, a moça do hostel disse assim pra mim, o teu tour tá aqui. É um moço num carro. Eu disse, não, eu contratei uma empresa de turismo. É um micro-ônibus que vai me levar pra ver a aurora. Ela disse, tem um homem aqui que disse que veio te buscar. E não era o cara que eu tinha conversado. Eu fui lá e não estava nem vestida. Por isso que eu estava com essa coberta. Eu recém tinha chego e não estava propriamente vestida para caçar. E o cara disse assim para mim, o teu tour foi cancelado e eu vim te buscar. Eu sou policial, sou amigo do fulano, que eu não lembro o nome. E para te não perder o teu tour da aurora, que hoje vai ser uma noite boa, a gente vai te levar de carro. Cara, qualquer pessoa em sua consciência ia dizer, não, de jeito nenhum, não vou entrar nesse negócio, não sou doida, nunca vi esse homem, esse carro aí, né? Não era o padrão de empresa de turismo. Eu não sei, eu fui. Eu entrei no carro e disse, mas como? E ele falando inglês comigo, né, e tal.
por que tu veio me buscar? Ele disse, não, porque meu amigo pediu, porque ele tem que buscar outra pessoa e tal, e nós num carro. Fui com um cara, paramos, pegamos o moço que daí eu conhecia, que eu tinha falado, ele não falava inglês. Nossa. Ele botava, na época já tinha o tradutor, mas não online, assim, desse jeito que a gente tem hoje. Ele falava russo e quem traduzia era esse tal moço que dizia que era policial. A gente parou para pegar uma outra russa que morava lá, que até hoje eu não entendi porque de acha aquela guria foi fazer um tour de Aurora, não entendi. E a gente parou nesse lugar, isso aqui é um lago congelado, nessa foto. E a gente ficou esperando aparecer a aurora. E aí é frio, esses lugares é frio. Eu tava super mal vestida, essa touca é do moço, essa coberta ele me emprestou. Eu tava assim, totalmente inapropriada pro clima da região. E eu comecei a sentir muito frio. E é padrão de tours de Aurora eles servirem chás e biscoitos. Só que eu tava com aquela noia de que iam me matar e de que tava tudo estranho aquele tour ali. Por que uma guria russa que morava ali tava fazendo um tour que eu não quis tomar chá? Achei que eles iam me drogar com o chá. Aguentei no osso, frio, a noite inteira. Cá, a gente foi até 1h da manhã. Essa foto, quando eles fizeram, eles perguntaram pra mim que música que eu gostava. E eu disse que eu gostava do Dream On. Eles botaram, a gente dançou. Foi uma folia, mas eu não comi a noite inteira, não bebi. E aí, os tours de Aurora, o que acontece? Tu veio por volta de 1h da manhã, encerrou o tour, eles te levam pro hotel. E eles disseram assim pra mim, brasileira, a gente vai te levar pra uma floresta pra fazer fotos. Cara, eu tava cagada de medo, eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu não negava nada, eu digo, vou aceitar tudo que eles mandar. E eles saíram de lá e a gente entrou numa floresta, tipo uma floresta mesmo, tá? E quando tinha espaço aberto, eles cantavam pneu e diziam, tá gostando, brasileira? Eu dizia, tô, tá ótimo, tá maravilhoso. Descemos do carro. Nossa, Daniela. O cara falou, tipo, 1h30 da manhã já. E o cara falou pra mim, eu vou fazer umas fotos tuas, para aí. Escuridão, cara. Imagina uma floresta de noite. Essa foto aqui, ela tá trabalhada, porque era noite total, tá? Imagina numa floresta tudo escuro, um cara mandar tu parar numa árvore pra fazer a foto. Eu dizia, qual é a hora que eles vão atirar em mim? Eu ficava o tempo inteiro, atira logo, pelo amor de Deus, me mata, não faz esse sofrimento, né? E ficamos, várias poses pra frente, pra trás e não sei o quê. Terminou a floresta, eu digo, pronto, não morri, agora o que vai acontecer, né? Eles me levaram pra um terceiro lugar. A gente vai te mostrar um lugar muito especial pra nós. Tinha uma estátua, não sei do que era aquela estátua, e vários aviões de guerra. Vários aviões. Era um espaço, não era militar, mas era um espaço com monumentos militares. E tinha um precipício. Nossa. Que deste precipício tu enxergava a cidade de Murmansk. Eu disse, é agora. Nossa, eu tô agoniada. É agora. E aí o cara me olhou e disse, vai ali, vou fazer uma foto tua ali. Eu disse, bom, spoiler, você tá viva na minha frente. tô mas... viva, Cara, eu virei pra ele fez a foto, eles mandaram eu virar de costas. É muito comum em Aurora tu fazer foto de costas. Mas assim, não mandar eu fazer num precipício. Quando eu virei, eu disse, agora que eu vou morrer, vamos jogar. E nada. E cara, o mais angustiante pra mim era assim, eu sabia que eu ia morrer aquela noite, me mata logo, não faz eu passar por esse perrengue a noite inteira, sabe? Ficamos lá e eu não aguentava mais, tipo, já era 4, 5 da manhã. Aí eles falaram, brasileira, tu quer comer? Eu digo, quero, pelo menos dar comida antes de me matar, tá ótimo, né? A gente foi, eles me compraram comida, cara. Me alimentaram e me levaram de volta pro hostel. Eu não aproveitei a noite inteira, porque a noite inteira eu tinha certeza a mais absoluta na vida que eu seria morta. E eu não tinha um celular para avisar pro meu marido o que aconteceu, Daniela. Onde estava, o que tinha acontecido. Avaliação no Google depois da empresa. Péssima, achei que eu ia morrer. Dias depois, a dona do hostel, a primeira que me recebeu, todo dia ela dizia para mim, não compra comida, eu te alimento. Ela fazia um mingau pra mim todo santo dia no café da manhã. E eu fui descobrir depois por que aconteceu tudo aquilo naquela noite. Passavam novelas brasileiras na Rússia, na infância deles. E eles eram apaixonados pelo Brasil. E eu era a primeira brasileira que tinha ido na cidade. Tudo isso que aconteceu não é um tour comum. A menina da Rússia tinha ido junto porque ela queria conhecer uma brasileira. Você? Eu. Tipo, eles tinham feito porque, tipo, eles estavam, nossa, e eles queriam super me agradar. Me levaram na floresta, que era bacana pra eles. Me levaram nos monumentos. Me deram comida, cara. E eu achando a noite inteira. E aí, quando eu cheguei no hostel... Aquela adrenalina, porque quando eu desci do carro, eu pensei assim, meu prof disse que eles são ruins, agora eles vão me cobrar
Eu não tinha Uhum. dinheiro na época, cara. Eu era ferrada, eu, né, contava as moedinhas. Eu disse, agora eles vão me cobrar uma fortuna porque passaram a noite inteira comigo. Eles, tchau, brasileira, foi um prazer. E eu, meu, o que aconteceu? Uhum. E aí eu mandei os áudios tudo de uma vez só pro meu marido. Ele se matava. Pena que ele não tem esses áudios ainda com essa história. Nossa, Daniele. Era Natal. A Rússia não comemora o Natal. Eu pedi pra esse moço, depois que eu descobri tudo isso e fui entender, eu pedi pra ele fazer um tour comigo de novo. Eles foram tão legais que eles disseram: não vai ter Aurora essa noite, eu não vou pegar teu dinheiro. Eu não vou te levar. Foi a experiência mais, acho que mais doida da minha vida, caçando Eu tô a Aurora. chocada. Meu marido hoje tem um acordo comigo que ele sempre fala. Ele diz, eu não expatrio o corpo. Eu digo, tá ótimo, o combinado Ok, tá muito combinado. justo. Nossa, essa eu não sabia também. E aí eu tava com muito Caramba. frio nesse momento, mas eu não aceitava o chá deles, porque, enfim, Você não tava... queria morrer antecipadamente. Eu achei que eles iam drogar, enfim, sei lá, a gente passa... E tudo... Aquele sentimento de, como é que é? Sobrevivência, De né? sobrevivência. E no final foi uma experiência maravilhosa. E aí, pra quem tá ouvindo, os russos não são maus, gente. Eles são muito queridos. Eles têm, claro, suas questões históricas, Políticas, né? Geopolíticas, mas as pessoas, os cidadãos que moram lá são gente como a gente. E no final, eles estavam faceiros de conhecer alguém das Queria novelas. conhecer um brasileiro, Um né? brasileiro das novelas. A menina contou que eles chegavam em final de novela, pular portão pra ver o final de novela. Caramba! É.